pastor Paulo Sérgio. Seja bem-vindo. Pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. E eu queria abordar esse tema que é muito poderoso, mas antes da gente abordar quem é o pastor Paulo Sérgio, para quem ainda não te conhece, que eu acho difícil. Vamos lá. Primeiro, grande prazer estar aqui, Guilherme, participando desse programa, né, que tem abençoado a vida de muita gente. E é legal, né, quando a gente acaba conhecendo mais pessoas que estão contribuindo com o reino de Deus. Eu fico feliz por isso. O pastor Paulo Sérgio Batista é um cara que gosta de apologética, é alguém que, ao longo dos anos, começou a buscar algumas formações além da teológica, para poder trazer algumas discussões, aprofundar algumas discussões no sentido de capacitação de irmãos dentro de igrejas. Trabalhei muitos anos, não sei se você conheceu o Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP, né, Revista Defesa da Fé. Então, trabalhei muitos anos com o pessoal do ICP, eu fui o responsável pela harmonização e correção de todas as notas da Bíblia Apologética, com exceção dessas notas da nova edição, que é a edição com apócrifos, né? A outra Bíblia anterior, eu fui o responsável por isso. E eu sempre fui envolvido nessa questão da área de ensino e estudos. Então, me formei em História, me formei em Teologia, estou fazendo sou pós-graduando numa área de História do Cristianismo e História do Pensamento Cristão. E também me formei em mestrado, né? Tive um mestrado na PUC de São Paulo, na área de História da Ciência. Então, fui estudar como a ciência, qual era a dinâmica da ciência, o que era a ciência, como era a ciência, né, como ela se desenvolve, quais são as discussões da ciência. E aí, nesses estudos, você chega muito com aquela cabeça cientificista dentro da faculdade, né? Por quê? Porque tudo a gente tenta colocar uma pitada de ciência dentro para dar credibilidade. Não é assim que funciona a nossa sociedade? O cara chega e diz assim, isso aqui é cientificamente comprovado. Pronto. Você já não quer questionar, porque se você questiona um negócio cientificamente... comprovado. Não. Questionar um negócio cientificamente comprovado é assinar um documento dizendo que você é um idiota. Não é? Porque, olha, a ciência falou, então. E eu fui para entender, fui para, né, fazer esse mestrado e entender como é que funcionava a ciência. E fiquei abismado, né, ao ver tantas pessoas dentro de um curso de alto nível tão abertas a tratar de erros e problemas dentro da ciência, internos da ciência. Problemas internos e externos da ciência, sem nenhuma dificuldade dentro da academia. Não é? Então, o pessoal de filosofia da ciência e o pessoal de história da ciência não tem problema, não tem idolatria com o método científico. Agora, quem tem idolatria com o método científico é o cientificista. Aquele cara que às vezes acha que a ciência dele, né, o físico que acha que a física explica tudo, o químico que acha que a química explica tudo, né? O matemático, né? Depois você me faz uma pergunta sobre matemática, tem um ponto interessante na matemática aí, para o pessoal pensar. Então eu fui estudando isso, eu cheguei lá na tentativa de aprender um pouquinho sobre ciência para defender a minha Bíblia. Você sempre foi cristão? Eu me converti aos 15 anos de idade, mas nasci dentro de uma igreja, né? Minha mãe, quando estava grávida, já me levava para a igreja na barriga. Já ouviu os cultos? Já ouvi os cultos. E assim, aí eu me converti aos 15 anos com uma crise de fé. Lá pelos 12, 13 anos, eu comecei a duvidar da Bíblia. Eu cresci na igreja, cantava, participava de teatro, fazia, né? Era sempre envolvido, minha mãe sempre foi muito envolvida em igreja, minha mãe era secretária de igreja, foi líder de senhoras, e o filho acompanhava. Sim. Só que chegou um momento que eu comecei a questionar aquilo tudo. E eu comecei a desacreditar naquilo tudo. E essa área de ciência você tem desde criança, então? Você sempre teve essa curiosidade? Esse ponto foi interessante. Por quê? Porque eu com 12, 13 anos comecei a questionar e um dia eu disse assim, Deus, eu olhei para o céu e falei, Deus, eu não sei se você existe, mas eu vou dar o benefício da dúvida. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Minha mãe naquela época comprava muitos livros, naquela época eu vendia livro de porta em porta. Tinha comportou, o cara batia na porta lá, apertava a campainha e dizia, pessoal, tem alguém aqui, você tem criança aqui, adolescente, em idade, né, que está fazendo algum curso e tal? Tenho e tudo. E eles vendiam livros. E minha mãe sempre gostou muito de ler e comprava livros pra gente. E o que é que eu fiz? Pensei, peraí, eu tenho que ter alguma coisa na Bíblia que eu possa comprovar no mundo secular. Que eu possa comprovar na realidade. Ter força, embasamento, Exato. né? E aí, por onde eu fui?
foi pela questão da história. Eu acho que foi por isso que depois eu me formei em História, pós-graduei em História, fiz um mestrado em História. Eu acho que essa paixão pela história, para tentar entender algumas coisas, porque foi através da história que a minha fé foi desperta. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui buscar elementos da história que estavam relacionados, por exemplo, com a Bíblia. Aí eu pensei, o que está... Eu não quero pensar em profecias fechadas, internas da Bíblia. Eu quero profecias externas, profecias que a Bíblia menciona que podem ser vistas dentro do mundo secular, podem ser comprovadas historicamente falando. E aí eu acabei esbarrando no livro de Daniel. E aí, lendo Daniel e fazendo as comparações... Que é profético, né? Também. Que é profético, um livro que está lá e menciona... O Daniel é uma dor de cabeça tão grande, né? Para o pessoal que não acredita em Deus, né? Um Deus que intervém e controla a história, que jogaram Daniel lá para o período intertestamentário, já para os 200 anos antes de Cristo, na tentativa de tentar resolver um problema de um livro que explica vários acontecimentos nesse ínterim. Não é? Eu comecei a ler Daniel, e aí cheguei, profecia sobre a Babilônia, Medo-Persa, depois Alexandre o Grande, né? Alexandre da Macedônia, ele morre e deixa lá o Lisímaco caçando Ptolomeu e os Seleucos, generais dele. A dinastia dos Seleucidas na Síria é uma das que prospera muito, e a de Alexandria, né? Dos Ptolomeus no Egito ali. Então eu fui vendo todas essas profecias na sequência, depois Roma, né? Depois um império que ainda não surgiu, porque ele menciona um império que vai ser destruído pelo Messias, que é o do Anticristo. Ou seja, Daniel fala de profecias da época próxima, da época dele, porque ele vive na Babilônia, né? Do Império Medo-Persa para frente, e ele fala de tudo isso de uma forma espetacular, mostrando como vai ser essa sequência da história. E quando eu li isso, e li na história secular, lendo nos livros de história que a minha mãe comprava, dos comportores que iam lá vender livro de porta em porta, né? Eu digo, cara, esse livro não é um livro comum. Aí um belo dia, tomando um banho numa noite de sábado de 85, mais ou menos, eu estava lá me preparando para ir para uma reunião de jovens da igreja, quando Cristo falou comigo profundamente no banheiro enquanto eu tomava banho. Meu Deus. Desliguei a água do chuveiro, me enrolei numa toalha. Audível? Foi uma coisa muito forte no meu coração. Algo que me desmontou. Eu tinha entrado no banheiro só para tomar um banho e sair rápido para ir para a igreja, para ir para aquela reunião. Eu não estava mais acreditando em um monte de coisa, mas continuava indo. Tava uma bagunça, né? Na minha cabeça. Buscando tudo, se aprofundando. Exato. E aí foi quando eu tive aquele sentimento muito profundo, me enrolei numa toalha, me ajoelhei chorando, né? E falei para Cristo, me salva porque eu sou um pecador. E daquela noite em diante eu senti uma paz no coração tremenda. Tive um sonho com Jesus maravilhoso, onde ele aparecia para mim no quintal da minha casa e me abraçava. Então foi assim, foi uma experiência muito profunda. Daí em diante eu fiquei buscando as razões da minha fé. Então eu fui estudar as seitas, né? Saía de casa para ir da minha casa. Foi nesse momento de experiência que você falou, não, Cristo é vivo. Tipo, e bateu, porque eu acredito que você estivesse vivendo uma dor também, um conflito muito forte, né? E um conflito, assim, altamente sincero. Sincero. Às vezes as pessoas dizem, não, as pessoas são dentro da igreja, não, o cara teve luz demais, ele é incrédulo porque ele quer. Não, eu tinha dúvidas sinceras, eu estava buscando respostas para essas dúvidas. E no meio de tudo isso, eu fui tendo essas questões. Quando eu saía de casa, depois da minha conversão, quando eu saía de casa para ir para a igreja, aí eu passava em frente de uma igreja batista, a 50 metros passava por uma igreja adventista do sétimo dia, vizinha à igreja do adventista do sétimo dia. As duas compartilhavam o mesmo muro, inclusive. Tinha um salão do Reino das Testemunhas de Jeová, e quando eu chegava na minha igreja, tinha uma igreja mórmon em frente. Aí foi a grande pergunta da minha vida depois da conversão. Será que a minha igreja não está errada? Porque aquela ali acredita também em Deus e em Jesus, mas as testemunhas de Jeová acreditam de uma forma diferente. Os adventistas de uma forma diferente. Os mórmons de uma forma diferente. Será que, Deus existe e a palavra de Deus é verdadeira, mas será que eu não estou no lugar errado interpretando a Bíblia do ponto de vista errado?
E aí eu mergulhei no estudo. Uma pergunta interessantíssima. Esse foi o grande questionamento. E aí eu mergulhei na questão das seitas. Por quê? Porque eu queria entender por que as testemunhas de Jeová criam diferente de mim. Por que os mormons criam diferente de mim? Por que os adventistas criam diferente de mim? E quem sabe, será que eu não estava enganado? E algum deles estava certo? E foi isso que me levou a esse mundo de pesquisa, de estudo, e eu nunca mais parei. E isso é muito interessante porque você se abriu, você não julgou. Exato. Você se abriu a entender. Deixa eu me aprofundar, né? E hoje muitas pessoas, ao invés de se aprofundar e buscar e ter a sua própria experiência, ela prefere julgar, apontar Exatamente. e deixar de lado. Isso é muito importante e acontece muito hoje. Se fecham no mundo, né? Eu faço analisar algo com ser crítico, né? Não estou dizendo também, pessoal, que as heresias não existem. Elas existem, viu? Ser crítico não é ser palpiteiro, né? Não ser crítico não é simplesmente dizer, não, isso aqui não presta, aquilo não presta, aquilo não é bom, aquilo não é legal. Não. Ser crítico é fazer uma análise com um certo critério. Então, quais são os critérios pelos quais nós estamos julgando as coisas? A gente deve sempre se perguntar sobre isso. Quais critérios eu estou usando? Não é? Porque eu dou, por exemplo, eu dou curso de diálogo interreligioso e evangelismo pessoal. Eu dou curso em igrejas sobre como você, a partir do conhecimento da religião do outro, evangelizá-lo. Geralmente, o que é que a gente faz nesses momentos? Você encontra alguém religioso, você já se fecha e o diálogo já começa pela crítica. Você conversa com ele, você vive no maior país católico do mundo e a primeira crítica que você faz é a Maria. Começou tudo errado. Muito interessante isso. Entendeu? Você tem que ter um ponto correto de abordagem. É aquilo que a gente chama nesse diálogo interreligioso de ponto de contato. E aí, ministrando, passei anos e anos viajando o Brasil todo, ministrando esse tipo de curso, ajudando pessoas a entenderem, né, um pouco mais da fé dos outros e, a partir desses pontos de contato, evangelizar essas pessoas de forma mais eficaz. Hoje nós estamos vendo muita gente só querendo defender seus posicionamentos, mas não dialogando de uma forma que olhe para o outro como uma alma perdida. Antes de olharmos para a pessoa como herege, eu tenho que entender que ele tem uma alma. Se eu não olhar, se eu tirar a alma dele, né, tirar essa qualidade dele de ter uma alma, eu vou olhar só como inimigo a ser derrubado, destruído. Só isso. E eu tenho um problema com esse tipo de apologética, que está muito forte no Brasil. Tá? Essa apologética do ódio, essa apologética da crítica pela crítica. Não, eu ganhei o debate. Lembrar que o debatedor tem uma alma. Sim. E o que Deus quer é a alma do debatedor. E detalhe, tem muitos debates, por exemplo, que às vezes uma pessoa que está assistindo, que já aconteceu comigo, entender de uma forma de um lado do debatedor e também compreender do outro lado. Claro. Porque a Bíblia, ela se comunica muito, cara, com muitas coisas. Você fala, pô, eu creio também nessa parte que ele tá falando, mas eu também creio nessa. E agora? Parece que dá um bug na cabeça, se você for ver. Né? Só que é com o meu pastorado São Belo, um abraço, ele diz, a Bíblia explica a própria Bíblia. Só que nem sempre é fácil de compreender. Claro. A Bíblia é um livro extremamente complexo. Complexo. E que exige alguns estudos que a maioria das pessoas não estão interessadas em ter, né? Em se esforçar em possuir, né? Alguns conhecimentos, né? Sim. E, pastor, o que a ciência, com seus estudos e tudo, o que a ciência tem a ver com o cristianismo e se tem a ver com o cristianismo? Quando nós falamos de ciência, ciência é um termo muito... não é um termo estrito, né? É um termo lato, é um termo muito amplo. Então, quando nós falamos de ciência, nós temos que fazer uma pergunta bem interessante. Qual ciência? Né? Ciência seria tecnológica? É uma espécie de ciência. Eu não digo tecnológica robótica somente. Eu digo tecnológica em medicina também, em muitos avanços hoje, mundiais. Olha que coisa interessante. Geralmente nós aprendemos na escola, né, nos cursos, né, de graduação, ou mesmo na escola comum, antes de faculdade, nós aprendemos a ideia de que existia pseudociência e pré-ciência. Então, por exemplo, você olha lá a alquimia.
Aí você diz, a pessoa acreditava, né, nos 4 elementos formadores da matéria, né? E também não só nos 4 elementos formadores da matéria, mas também naquilo que esses elementos são, né? E aí as pessoas olhavam na questão dos elementos, as características deles, e assim, isso aqui não é ciência, isso aqui, né, foi fortemente usado pelos alquimistas, então isso aqui não era ciência, a ciência é a ciência moderna. Nós temos que ver que hoje, dentro do estudo da história da ciência e da filosofia da ciência, não existe mais pré-ciência nem pseudociência. E por uma razão simples. Existe ciência antiga, ciência da Idade Média. E lembrando que a Idade Média é um conceito ocidental. Né? A Idade Média é um conceito ocidental. Então, a ciência na antiguidade, por exemplo, nós temos os dias da semana. O que é que nós temos antes? Nós temos os dias da semana, porque a Bíblia lá mencionou, antes de Moisés escrever aquilo, não é? Nós já tínhamos, os babilônicos já tinham dividido a semana em 7 dias. Os astrólogos / astrônomos já tinham feito isso. Então, 7 dias por quê? Porque eles viam o Sol, viam a Lua, e tinham 5 planetas que eram enxergados, cada um de uma parte mais alta que eles percebiam em cada dia. Então, eles entendiam que aquele planeta encabeçava aquele dia. E aí vem a ideia dos dias da semana. Interessante saber disso. Entendeu? Então, o pessoal que tem medo de paganismo, né? Sim. Olha, você não pode celebrar Natal. Então, joga fora os 7 dias da semana, meu filho. Porque a origem dos 7 dias da semana não estão em Gênesis 1. O uso disso não existia para o povo hebreu. Tá? Os hebreus vão usar, porque a semana no Egito era de 10 dias. A semana no Egito era de 10 dias, quando Moisés escreve aquilo. O pessoal fica reclamando que está demorando a semana para sextar, né? Quando você lembra que a semana no Egito tinha 10 dias, você vai ver como era o negócio. Interessante demais. Então, a ciência, ela é ciência na antiguidade. Ela é ciência na Idade Média, em qualquer lugar do mundo, e ela é ciência hoje. Não é pseudociência. É uma ciência diferente da que nós fazemos hoje. Para você ter uma ideia como isso é fácil de entender. A física quântica, que vai surgir já no século XX, ela, se alguém pudesse voltar no passado, pegar aqui do presente aqui e voltar para o passado, e tentasse explicar para alguém, no século XVII já, a física quântica, ou no século XVIII, ou no século XIX, a pessoa ia dizer, você é maluco, isso não pode existir, isso não pode ser uma realidade. Porque a física é um outro modelo, a física newtoniana. A física newtoniana dá todas as respostas. Hoje, a gente não joga fora mais Isaac Newton. Newton continua. É só você soltar esse caneco aqui, essa xícara aqui no chão, você vai ver que está funcionando é o Newton, a lei de Newton. Não está funcionando a outra química, a quântica. Só que o que acontece? Temos que entender que em cada momento, cada ciência teve o seu valor. Então nós não podemos... não existiria a química que nós temos hoje sem a alquimia. Né? Sem os conceitos de alquimia. Sim. Não existiria a medicina moderna. Você falou em medicina aí. Não teria a medicina moderna se não fosse um cara chamado Paracelso, que lá no século XVI quebrou um paradigma com a medicina antiga, que era a medicina dos humores. Toda doença não era por agentes internos, era pela composição química do corpo que estava alterada. Não eram agentes externos. E o Paracelso disse isso aí é bobagem. Ele chegou a queimar livros de medicina dizendo isso aí, tudo é bobagem, pessoal. Existem agentes externos. Tá? A gente pode entender que a ciência é uma bênção de Deus? A ciência, ela é um conhecimento humano que tem beneficiado a humanidade, e ela só chegou nesse estágio que nós estamos vendo na sociedade, todo esse valor, né? Quando falou de ciência aqui, a primeira coisa que você mencionou foi tecnologia. Uhum. Mas a ciência da antiguidade, ela não é uma ciência tecnológica. Conhecimento e tecnologia são duas coisas separadas para os gregos. Né? Tecnei e episteme são duas coisas separadas. Mas depois, no período já moderno, há uma junção disso.
E graças a essas questões, como é que você poderia pegar um Uber, né, sem um relógio atômico? Né? Nós não poderíamos, né, hoje, tinha que continuar a voltar lá para aquele calhamaço de folha amarela, que você, para achar uma rua, Eu sou dessa época. entendeu? Aquele lá, você tinha que procurar a rua nele na marra. Então, hoje é muito mais fácil. Ou seja, a tecnologia tem mostrado para a gente vários caminhos, e isso tem feito com que a ciência seja vista como uma coisa assim maravilhosa, extremamente rica. Só que nós temos que lembrar também, meu irmão, que foi graças à ciência, porque o pessoal critica muito a religião, diz assim, ó, tiveram muitas guerras religiosas, a religião trouxe guerras, trouxe problemas. Verdade, nós não podemos negar isso, que existiram guerras religiosas. Protestantes, católicos também, de todos os grupos. Agora, você tem que entender o seguinte, quem criou a bomba atômica e transformou o mundo em mais inseguro, pela primeira vez o homem tem poder para destruir um planeta completo, não foi a religião, foi a ciência. Então nós temos que entender que a ciência ela é boa. E aí a pergunta é, depende do para que se usa. Quando se usa a ciência para fazer um medicamento, né, uma cirurgia, para nos ajudar a chegar num destino, tudo isso a gente vê a ciência como boa. Mas a ciência também pode ser usada para matar, destruir. Desenvolvimento tecnológico de armas. Serve para quê? Destruir, matar, né? Né? A bomba atômica foi criada graças ao conhecimento da física. Né? Graças ao conhecimento da física. Não foi o conhecimento de Deus. Então, a ciência é algo que está inerente no homem. Deus nos fez seres inteligentes, seres capazes, e nós, como seres inteligentes e capazes, sendo representantes de Deus como sua imagem e semelhança, nós temos de Deus esse dom de criar coisas, de produzir, né? De fazer o bem através de alguns conhecimentos e muitas vezes também fazer o mal, porque nós temos esse livre-arbítrio. Né? Sim. Então, veja a ciência nesse aspecto. Sim. A ciência, ela consegue... Porque tem muitas pessoas que são céticas, acreditam na ciência, na química, na física, mas não acreditam na Bíblia. A gente sabe disso. E a ciência ajuda hoje a provar, digamos assim, que a Bíblia é verdadeira, é real. Vamos colocar alguns pontos nessa questão. Por exemplo, a ciência... Eu até faço essa pergunta para ajudar as pessoas até no evangelismo, nas pregações. Tipo, a ciência tem como comprovar que Cristo existiu, que a palavra de Deus é viva, eficaz e verdadeira. Nós vamos ter sempre, por exemplo, a palavra de Deus ela é muito clara ao dizer, Guilherme, que o caminho para Deus é a fé. O caminho para Deus não é a minha razão. Se fosse a razão, nós não precisaríamos do Evangelho. Né? Nós só tentaríamos racionalizar Deus e a partir dessa racionalização de Deus, chegaríamos a conclusões, né? A supostas conclusões da verdade. Mas não foram os sábios que foram revelados essas coisas. É através do Espírito Santo. Agora, Jesus, por exemplo, tem uma turma ainda querendo negar a historicidade de Jesus. Ninguém mais sério no mundo, nenhuma universidade séria no planeta, né, defende mais a inexistência do Jesus histórico. Não tem mais essa discussão. Esse foi um debate forte do século XIX, século XX, né, que surgiu, mas esse debate cessou dentro da academia do que diz respeito a pessoas sérias. Chegar ao ponto de dizer assim, não existe, não tem como negar. Então nós temos um Jesus que existiu, tentou-se fazer a diferença do Jesus histórico, né, para o Jesus dos evangelhos, o Jesus da fé, o Jesus da crença, mas não existe um outro Jesus que não seja o Jesus da fé, que também viveu entre nós, que também andou entre nós. E até hoje nós não temos nada que refute essa história de Jesus. Todas essas discussões de aparentes, de que se chama de contradições dos evangelhos, né? Na verdade, são aparentes contradições.
você vê narrativa do exorcismo, da expulsão. Jesus encontra com o endemoniado e tal. Tem um dos evangelhos que diz que eram 2, outro diz que era 1. As pessoas dizem, está vendo? Olha, é contraditório. Não, não é contraditório. Onde tem 2, tem sempre 1. Onde tem 2, tem sempre 1. Então, uma narrativa falou de forma mais ampla sobre 2. Outra narrativa se apegou só a 1. Eu vim para cá hoje, não vim sozinho. Mas uma pessoa pode dizer que o pastor Paulo esteve, né, no nosso podcast. E outra pessoa falar aqui, o pastor Paulo, né, o pastor John e o doutor Helder Canachillo tiveram aqui no podcast. Quem está mentindo? Quem disse que eu vim ou quem disse que os 3 tiveram? Nenhum nem outro. Então os evangelhos têm muito disso. Tá? Nós temos a Bíblia, o cristianismo, vamos colocar o cristianismo, né? Ele impulsionou a criação da ciência moderna. A universidade é uma criação cristã ocidental. Então, as primeiras universidades, todas elas eram cristãs. A primeira universidade é a Universidade de Bolonha, né? Então, temos a Universidade de Paris, a Universidade de Bolonha, na Itália, nós temos universidades na Inglaterra, né? Oxford, Cambridge. Então, nós vamos ter universidades que vão ser fundadas todas com a questão do cristianismo. Então, como é que o pessoal na escola diz que o cristianismo é anti-intelecto? Se for o cristianismo que fundou as universidades. O pensamento de estabelecer universidades é um pensamento cristão. Todas as universidades mais antigas do mundo são universidades estabelecidas por cristãos. O cristianismo estabeleceu a filosofia no Ocidente. E o cristianismo gerou arte, filosofia e ciência. São legados do cristianismo. E aí fica a pergunta: o que é que o ateísmo produziu? Qual arte o ateísmo produziu? Qual filosofia o ateísmo produziu? Que base, e qual ciência? Eu estava discutindo com um maluco aí um dia desse, que entrou lá no meu Instagram, e ele, tal, e tal, foi uma discussão lá, e nós começamos a discutir sobre esse assunto de Deus, né? E ele disse, não, porque tem gente, olha, essa questão de teísmo é uma bobagem e tal. Eu disse, tá, mas essa bobagem criou a filosofia, a ciência, né? Criou a arte. E a sua intelectualidade ateísta, ela criou o quê? Mostre uma sociedade ateísta no planeta. Nunca houve uma sociedade ateísta. Nenhuma sociedade ateísta no mundo todo. E todas as sociedades extremamente religiosas foram elas que produziram tudo aquilo que nós vemos no mundo de conhecimento, né? Daquilo que foi acumulado e daquilo que chegou até hoje. Então, essa questão de negar, não é, que o cristianismo, que a religião cristã foi importante para esse aspecto do mundo, ela é um problema para pessoas que têm o ateísmo como centro da sua fé. Porque o ateísmo também é um tipo de crença. Não é mais a ignorância, né? É um conceito. Exato. Exato. E essas pessoas, né, elas se agarram, se apegam a um conceito de que Deus não existe. Eu vi um dia desse um cara bem jovem, um rapaz, né, ele tentando lá refutar o John Lennox, né, o professor John Lennox, e aí, porque o John Lennox fazia lá uma comparação na universidade de um motor. Se você olha o motor, né, um motor bem... o motor é complexo, você olha para o motor, você diz assim, se alguém chegar e falar, esse motor aqui surgiu do nada, ninguém vai acreditar nisso, que ele surgiu do nada. Por quê? Porque você já sabe que existe uma certa complexidade naquilo e aquilo não pode ter surgido do nada. O nada não gera alguma coisa. 0 vezes 0 é 0. Pronto. Aí ele dizia o seguinte, não, o John Lennox, como é que pode? John Lennox, um cara, né, de Oxford e tudo, e como é que ele fala uma bobagem dessa? Ele está fazendo uma falsa analogia, né? Ele está fazendo uma falsa analogia. Mas a grande questão é que não é falsa analogia, é um fato. É um fato. Não porque eu não posso usar a comparação material para uma questão metafísica. Então tá, então vamos usar só a material. Então esquece a metafísica, vamos pegar só a material. O universo com a complexidade que ele tem e um motor com a complexidade que ele tem dão para ser explicados pelo acaso, pelo nada?
Essa é a pergunta. Porque o universo ele é muito mais complexo do que um motor. Uma célula do meu corpo e do seu corpo é muito mais complexo. É só o pessoal ler lá o Michael Behe, né? A Caixa Preta de Darwin. Aconselho a turma aí que tem dúvidas aí, que ainda tem, que cultua, né? Que cultua Darwin, né? Que é um deus, que é um sacerdote do ateísmo dentro da nossa sociedade. Leia a Caixa Preta de Darwin, tá certo? Onde o Michael Behe vai mostrar o porquê que o estudo da complexidade orgânica, principalmente das células, impedem que tenha surgido algo do acaso. A informação, né? Porque nós somos também boa parte de informação genética. Sim. E ele mostra exatamente isso. Então as pessoas precisam, no lugar do pessoal estar aí se entrincheirando em algumas trincheiras aí que não são lá essas coisas, deveriam tentar fazer aquilo que os gregos chamavam de eporrê. Os gregos chamavam de suspensão do juízo. Então, às vezes, eu tenho que dar um salto, eu tenho que dar uns passos para trás para depois tentar saltar mais longe lá na frente. E esses passos atrás, Guilherme, são passos de estudo. Então, vamos ler mais, vamos pesquisar mais, vamos tentar analisar essas coisas de uma forma mais aprofundada antes de nós já termos tantas certezas. É interessante hoje a gente ver um jovem com 20 anos já se dizendo ateu. Porque muitos falam o que não sabem. Somente ouviram e, digamos, acreditaram em algo que nem sabe se a verdade está ali dentro. Exato, exato. Isso é um fato. Nós temos que ter sempre, na busca do conhecimento, aquele bom ceticismo, aquela dúvida necessária. Então tá, meu professor está dizendo isso, mas será que isso é uma verdade absoluta? Só falando de verdade absoluta, presta bem atenção. Até tem essa pergunta aqui. A ciência trabalha com verdades absolutas. É isso. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí, levar a galera aí para pensar um pouquinho sobre verdades absolutas na ciência. Se você pegar um livro de física de 150 anos, depois pegar um outro de física de 100 anos, depois pegar um outro livro de física de 50 anos e depois pegar um livro de física atual, os quatro vão discordar em hipóteses e teorias. Você vai pegar o de 150 anos, ele vai discordar do de 100. O de 100 vai discordar do de 50. O de 50 vai discordar do atual. E a gente nem percebe isso. Porque, às vezes, essas mudanças na ciência, elas são tão lentas que a gente não percebe que aconteceram. Mas se você pegar, eu lembro de um vídeo do saudoso Adalto Lourenço, e o professor Adalto, ele dizia isso. Tá vendo esse livro de física aqui atrás, na minha estante? Esse livro aqui é um livro que eu usei quando eu estudei na faculdade de física e tal, há quase 50 anos. 40 e poucos anos atrás. E esse livro já não é mais... não é mais atual, ninguém estuda mais esse livro, ele tem informações que não são verídicas. Por quê? Porque hipóteses e teorias científicas que são a alma da ciência. Sem hipóteses e teorias científicas, não existe ciência. Ok? Ninguém pode produzir ciência sem hipótese e teoria. Não é uma verdade absoluta. E como essas verdades, essas hipóteses científicas e teorias científicas que há 150 anos eram verdades, como com 100 anos elas não são mais? Como com 50 anos elas não são mais? E como atualmente elas não são as mesmas de 50 anos? Então nós temos, na verdade, que parar de olhar a ciência como esta divindade, esse oráculo que diz tudo sobre a verdade da realidade do mundo e que qualquer pessoa que questione a ciência deva ser visto como um maluco, como um doido. Não, esse cara questionou a ciência, ele está questionando a racionalidade, porque a ciência muda. E aí, Gui, entra um grande problema para a gente. Qual é? Essa tentativa que eu vejo hoje do pessoal ficar tentando interpretar a Bíblia tudo pela ciência moderna. E quando eu pego uma teoria da ciência moderna hoje, ok? Pego uma teoria da ciência moderna hoje,
baseada numa hipótese, e tem uma teoria aqui que formou um determinado princípio da ciência naquele momento. Aí eu vou lá, pego a minha Bíblia e interpreto à luz dessa hipótese, dessa teoria científica que todo mundo está abraçando. Aí daqui a 50 anos, essa hipótese e essa teoria caem. O que é que eu faço com a minha interpretação bíblica desse negócio? E detalhe, hoje você pode estar crendo numa coisa e daqui 5 anos mudar completamente e você ficar frustrado. Algo que você pregava como verdade. Isso é muito, muito forte também. Eu tenho uma questão que eu queria, você falando sobre isso. Você pega, por exemplo, existe uma lenda, né? Uma lenda urbana aí no meio cristão, que o verbo bará, né, que aparece lá em Gênesis 1, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, que ele significa criação do nada, né? Olha, se nós pegarmos essa palavra e formos olhar na Bíblia, ela vai aparecer de duas formas. Aliás, em dois contextos. Primeiro, sempre o contexto de criar do nada. Segundo, sempre é Deus que é o protagonista dessa palavra. Bará é sempre uma ação divina. E aí a turma do Big Bang pega Gênesis 1 para provar o Big Bang. Então, no princípio não tinha nada, Deus disse, no princípio criou Deus. Olha, ele criou. Big Bang, para quem não sabe, quem criou o nome Big Bang foi o Fred Hoyle, né, um outro físico, numa piadinha que ele soltou para um jornalista numa entrevista. Mas a teoria do Big Bang é a teoria de um padre, de um físico, que era padre, né? O Georges Lamaitre. O físico Georges Lamaitre. Ele é um padre físico. Eu acho que o Georges Lamaitre já nasceu de batina, porque assim, você não acha uma foto dele vestido com outra roupa que não seja uma batina. E esse grande físico foi aquele que estabeleceu a teoria do Big Bang, né? Para o pessoal que diz, não, os cristãos têm aí problema com o Big Bang e tal. Lembrar que o Big Bang é uma teoria de um religioso, tá? Não esqueçam. Agora, quando você pega a Bíblia, primeiro, a gente tem que se perguntar... Mas não significa que o Big Bang criou isso tudo. Isso é um fato, né? Não. Mas alguns cristãos... Muitos acreditam. Exato. Que imagina, né? Ele chamava de átomo primordial. Mas isso seria uma heresia. Nós não acreditamos, mas a matéria gerou a si mesmo. Essa complexidade toda foi autogerada. Então isso é irracional, pessoal. A gente, sabe, sempre a gente acredita e olha a questão de ter primeiros princípios, né? Alguma coisa, o Aristóteles falava do motor imovível, né? Ou seja, tem uns movimentos, mas tem alguém lá que não se move, que deu início ao movimento, que ele não foi movido por alguém. Sim. Eu estava conversando uma vez com o Dr. Helder Canachilli e eu falei, né? Dr. Helder, então, quem é que ensina o pós-doc, né? Quem é que ensina o pós-doc? Porque o mais alto grau não é o de doutorado, né? Ele disse, então quem é o orientador do pós-doc? Não, é um bate-papo e tal, de doutores, né? E a pessoa, tem lá uma pessoa que vai ser esse orientador nas discussões, nos debates e tal. Então, tem um princípio que começa a coisa, que inicia. Tem, porque se eu não me engano, tem uma frase, se eu não me engano, vocês até me corrigem, acho que é de Aristóteles, que ele diz o seguinte: a mente nunca pensa sem antes uma imagem. Ou seja, você vai pensar primeiro, vai para criar aquela situação e aquele cenário. É só você pensar um Big Bang, como que vai criar um ser humano tão perfeitinho assim? Como pode isso? Ou seja, como vai ter essa explicação? Tenta imaginar e pensar nisso. É louco. Sem dúvida nenhuma. Agora, essa questão do Bará, né, que é essa lenda urbana que existe, por exemplo, lá em Gênesis 1:27 diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E a palavra de Deus não diz em lugar nenhum que Deus criou o homem do nada. Sim. Diz que criou o homem do pó da terra. Exato. Ele mostra como foi, entende? Do que foi, do Ou que seja, dizer que Bará é usado para criação, não é do nada, isso é um erro que está sendo reverberado aí durante muito tempo. Mas tem um texto de Josué que eu acho muito interessante, Josué 17:15. Disse, pois, Josué, se és grande povo, sobe
ao bosque e ali abre clareiras na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Olha que coisa interessante. Tanto aí no versículo 15 como no versículo 18, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu. Todos esses dois textos, onde mostram ordenanças de Josué. Josué está ordenando o povo para abrir bosques e clareiras para construção dentro de um bosque. E a palavra aqui para abrir clareiras e cortá-las é bará. Josué não é Deus. Então dizer que essa é uma palavra cujo protagonista é sempre Deus é um equívoco. Dizer que é uma palavra que expressa sempre a criação do nada é um outro equívoco. Então nós devemos tomar cuidado para não nos tornarmos pessoas que estão defendendo pontos de vista, né, totalmente equivocados na tentativa de defender o que a Bíblia não manda. Nós temos... E nem menciona. Nem né? menciona. Por exemplo, no Gênesis 1, nós temos a criação dos dois grandes luzeiros, né? O grande luzeiro no quarto dia, né? Para iluminar o dia, e o outro para iluminar a noite. Mas olha que coisa interessante. Esse texto, você entende Gênesis 1 e 2, mais lendo as cosmogonias e as teogonias egípcias, tá, anteriores ao Gênesis, do que tentando ligar à ciência moderna. Eu digo por quê? Porque, pensa bem, Josué 24:15, né? Olha o que diz lá em Josué 24:15. Tem um texto bem... aqui, ó. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E no verso 14 ele diz, agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Ou seja, Josué está dizendo que aqueles hebreus que saíram do Egito, não é? Eles não eram crentes totalmente em Yahvé. Eles não têm como Deus o Deus dos hebreus, mesmo eles sendo hebreus. Eles estavam no Egito há mais de 400 anos, vivendo a vida deles, cultuando os deuses ali, quando Moisés chega, né, e os tira dali. Agora, quando nós vamos em Gênesis 1, nós percebemos que Deus cria, por exemplo, olha que coisa interessante, todas as cosmogonias, ou seja, todas as histórias que contam na antiguidade a origem do cosmo, né? Cosmogonia, origem do cosmo, elas têm cosmogonias e têm, antes das cosmogonias, teogonias, ou seja, a origem dos deuses. Então, Gênesis 1 na verdade, um tratado, antes de ser um tratado científico, ele é um tratado apologético, demonstrando quem é o Deus que criou. Ele não poderia usar aqui uma linguagem de ciência moderna, porque, pensa bem aí, se o Big Bang, tem gente que vê o Big Bang aqui, em Gênesis 1, se o Big Bang é uma teoria do século XX, da segunda metade do século XX, como é que eu posso pegar um livro de 3.500 anos atrás e encontrar a linguagem do Big Bang aqui? Porque se eu disser que o Big Bang está aqui, a primeira coisa que eu tenho que entender é que o texto não foi entendido nem por Moisés, nem pelo povo. Isso é loucura. Porque nós temos que entender que o público de alto contexto do texto bíblico é o público que recebeu o livro. Não é o público que recebeu depois. Se você pegar 10 eruditos na língua hebraica para interpretar, todos eles, eruditos na língua hebraica, para interpretar Gênesis 1, põe os 10 para discutir na mesa, você não vai ter os 10 chegando à mesma conclusão. Por quê? Porque não é só uma questão linguística, é uma questão cultural, estrutural, social, que nós precisamos entender. Agora, ele está aqui, não está discutindo como foi criado, ele está chamando a atenção de quem criou. E nas
cosmogonias do Egito, tinha as teogonias, os deuses explicando como aqueles deuses foram originados, né? Do vazio, desse vazio que eles acreditavam que existiam, que era o caos original, que era sem forma, que era úmido. Então tinha um conjunto de características que eles diziam que era esse caos, da onde vinham os deuses primeiro e depois os deuses criavam tudo. Gênesis 1 já começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não explica a origem do Deus criador, que era o comum nas teogonias, nas cosmogonias do Egito. Primeiro mostrar a origem dos deuses, as teogonias, para depois mostrar como o universo e as coisas foram criadas na cosmogonia. Ou seja, ele está dizendo assim, pessoal, o Deus que criou isso, ele não surgiu de nada. Ele sempre foi. E isso é forte, isso é inovador. É forte. Isso é totalmente inovador para a época. Para quem gosta de explorar, isso é uma marretada, né? Você entende? Agora, aí você vê lá no verso 16, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Ora, nós sabemos que tem tarde de manhã, e só tem tarde de manhã se tiver sol se pondo, se tiver sol se erguendo e sol se pondo, nascendo e se pondo. Então, antes de o sol ser criado, o texto diz que é a tarde de manhã. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que luz e dia não tinham relação com o sol. Eles acreditavam que eram coisas separadas. Talvez, vendo que a luz poderia ser produzida de determinadas formas, independente da luz do sol, eles entenderam que nem toda luz vinha do sol. Entende? Mas o fato é que o texto é claro. Fez Deus os dois luzeiros, no quarto dia, o maior para governar o dia. É interessante que ele chama de os grandes luzeiros. Ele não dá nome nem de sol, nem de lua. Por quê? Porque no Egito, sol e lua são manifestações de deuses que também são adorados. Então, para não dizer que o Deus Criador gerou deuses, ele só chama de luzeiros. Isso é um texto apologético, tentando mostrar que o Deus verdadeiro e único libertou aquele povo com poder e que ele é superior a todos os deuses do Egito. É isso que esse texto está mostrando. O pessoal pega, não, é porque Deus criou, mas havia uma névoa cobrindo a terra, e tem todo um malabarismo que você não encontra no texto. Para quê? Para tentar colocar o sol lá no primeiro dia da criação, e aqui dizendo que, na verdade, ele foi agora descoberto, apareceu. A névoa que estava na atmosfera cessou. Pessoal, isso é malabarismo. Isso é a gente tentar pegar o texto. Tem como comprovar, né? Nós temos aí, estamos tentando pegar o texto e encaixar dentro de um espaço de interpretação nossa. Antes de nós arrastarmos o texto de 3.500 anos atrás, do seu contexto histórico, social e cultural, para cá, nós deveríamos tentar nos aproximar desse contexto. Olha que coisa curiosa. Ninguém faz isso com as histórias de Jesus. A gente se encanta quando está ouvindo uma mensagem que o pregador, ou o palestrante ou o pregador chega lá e começa a mostrar o contexto histórico daquele texto. Você acha fascinante, você acha enriquecedor. E em todos os textos da Bíblia, quando você vê isso, contar o reinado de Davi a partir da arqueologia, de Jesus a partir de escritos da época, a partir de como os judeus entendiam determinadas coisas, a gente vibra com isso. Já percebeu, Gui, que o capítulo 1 de Gênesis 1 e 2 são os únicos textos que a gente não tenta se aproximar, mas arrastar para os dias de hoje? Todos os outros, a gente não tem nenhum problema de tentar se aproximar dentro do contexto deles. Mas Gênesis 1 e 2, sabe o que a gente faz? Arrasta do contexto original deles para nós hoje, para jogar uma visão, uma lente de ciência moderna em cima e transformar ele num texto cientificamente aceito, como com a lente dessa ciência de hoje. Aí tem que se perguntar, um livro que possui mais de 3.500 anos, a pergunta é, a ciência de quando foi escrita era a mesma?
Lembra das hipóteses e Sim, teorias científicas que sim. mudam? A ciência de 3.500 anos é a mesma, a de 3.000 anos é a mesma, a de 2.000 anos é a mesma. E como foi interpretado esse texto a partir disso daí? Mas a gente pode entender que o conceito muda também? Ou não? O conceito, acredito que não mude. Qual o conceito? Mesmo, Conceito de... bíblico, digamos assim. Por exemplo, a tecnologia avançou, a ciência avançou. Será que a Bíblia, ainda hoje, pode ser interpretada de uma forma diferente? Cientificamente falando? Eu não vejo, por exemplo, a Bíblia como um livro que tenha necessidade, a Bíblia tem a necessidade de ser, Porque ela é bem clara em muitas coisas, né? sim, Inclusive na criação. por exemplo, Deus criou. Qual descoberta científica até os dias de hoje comprovou que o universo veio do nada? Uhum, Não temos. uhum. Então, por exemplo, isso nós podemos usar. Mas como foi feito? Por quê? Porque a descrição de como foi feito pela ciência depende sempre da sua época. Lembra? Teorias, Uhum. hipóteses científicas, com o tempo mudam. Então, em uma determinada época, em um determinado contexto, uma teoria e uma hipótese dá respostas. Com o passar dos anos, essa teoria e hipótese não consegue mais se sustentar porque não dá mais respostas aos conhecimentos que estão sendo avançados, aos conhecimentos de uma época diferente. Então, se eu pegar esse conhecimento da ciência e fazer com que a Bíblia esteja submetida a esse conhecimento, submissa a ele, para que eu possa entender, isso é mais um problema da nossa época do que um problema da Bíblia. Então, tem questões que a Bíblia trata de forma muito clara. Por exemplo, Deus criou todas as coisas. Deus criou a matéria. Ah, mas como ele criou? Aí isso é uma discussão da ciência. Porque a demanda de como ele criou, esses autores aqui não estão preocupados. Porque o público dele não está. O público deles não tem uma cabeça de ciência moderna. Para chegar e dizer assim, peraí, mas teve um Big Bang aqui? Mas vem cá, e o macaco e o homem, como surgiu isso? Não tem essa demanda. Não havendo essa demanda, não existe uma ciência sobre isso. Então, o que eu digo sempre... E a Bíblia envolve muito, é a fé, é o crer. Opa! Deus, o livro, por exemplo, ó, olha que coisa interessante. O finalzinho do capítulo 12 de Daniel, Deus diz para Daniel assim, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Você sabia que esse versículo aqui... O saber seria a ciência. Você sabia que esse versículo aqui foi o versículo mais... que justificou nos séculos XVI, e principalmente no século XVII, o desenvolvimento da ciência? Porque as pessoas liam esse versículo e diziam assim, olha, fazer com que a ciência cresça, se desenvolva, quanto mais nós fizermos a ciência se desenvolver e tentar compreender mais do mundo onde nós vivemos, quanto mais alcançarmos esse nível, mais rápido Cristo voltará. Sim. Tá certo? Só que, o que acontece? Sabendo usar, né? O texto está falando do livro de Daniel. O texto está falando do livro de Daniel. Ele diz, Daniel, sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Ou seja, o saber sobre o livro de Daniel não era o saber sobre o conhecimento geral do mundo, mas foi entendido assim. Foi entendido assim, por exemplo, por Francis Bacon. Não é o saber do mundo. Seria sobre esse conceito de Daniel. Do livro de Daniel. O conhecimento do livro de Daniel. Só que o entendimento errado desse versículo impulsionou algumas questões dentro da ciência moderna. Porque os caras... Ó, se você pegar o novo organo, né? O novo método do Francis Bacon, rapaz, o Francis Bacon tá lá. O livro Novo Organo... É rara a página que você não encontra um versículo bíblico. Cristão?
Não, eles... Não é. É cristão, assim, na sua época, está envolvido ali e tal, mas eles estão embebidos ali de uma cultura cristã, mas é interessante como esse pessoal que lançou os alicerces dessa ciência moderna, que a gente tanto bate no peito e se orgulha, olha, os antigos lá tinham um conceito tão bobo e hoje nós temos um conceito tão profundo do mundo, sabemos mais. Essa ciência moderna, nas suas raízes, é totalmente cristã. Até interpretação errada de versículo da Bíblia faz com que essa ciência progrida. Sim, uma interpretação. Uma interpretação equivocada. Eles disseram, pessoal, a gente quer que Jesus volte logo? Então vamos fazer o conhecimento se multiplicar. Olha só. Isso é muito interessante, pessoal. Muito Isso interessante. É algo... É muito interessante e também muito perigoso, né? Porque dentro de muitos conceitos, muitas interpretações, tem muita heresia. Sem dúvida Principalmente nenhuma. ligado com a ciência. Sem dúvida nenhuma. Eu fico vendo hoje algumas discussões que me dão medo no meio cristão. Vindo de pastores, inclusive. Vindo de pastores, vindo de cientistas, vindo de pessoas estudadas e também outras não tão. É assim, eu não posso... Uma pessoa perguntou para mim assim, até o pastor César Cavalcante, a semana passada nós chegamos no programa e ele perguntou assim, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui logo no início do programa. Você acredita no Big Bang? Você é de terra antiga ou de terra jovem? Eu disse, César, eu acredito numa terra jovem, mas eu não uso a Bíblia para defender isso. Eu disse para ele, eu não uso a Bíblia para defender isso. Aí eu expliquei para ele por quê. Eu disse, vamos lá, se alguém chegasse no Jardim do Éden, 5 minutos depois que Deus criou Adão e Eva, ele encontraria um bebê, 2 bebês, com 5 minutos de criação, ou ele encontraria um homem e uma mulher já adultos? Ele encontraria um homem e uma mulher já adultos. Deus não criou Adão e Eva como bebês. Só que eles tinham apenas 5 anos. Desculpe, 5 minutos. Eles possuem apenas 5 minutos de criação. Alguém chegou lá depois de 5 minutos que eles foram criados. Já os encontrou adultos. Por quê? Porque Deus os fez adultos. Então, para mim, a discussão de terra jovem, de terra velha, isso não é uma discussão científica que deve ser ouvida pelos dois lados e deixem a Bíblia fora dessa discussão. Porque a Bíblia não está discutindo isso para que os hebreus entendessem que tem uma terra antiga, que tem uma terra jovem. Não. Eles só precisam entender uma coisa, que o Deus que os tirou da terra da escravidão, do Egito, debaixo do poder e do domínio do faraó, este Deus que os libertou é o Deus criador de todas as coisas e que eles não precisam buscar nenhuma outra divindade. Naquela época, as divindades eram muito regionais, né? Então tem Deus para tudo, né? Aquele episódio lá do profeta Elias com Baal, né? Com os profetas de Baal. Por que a pendenga é com os profetas de Baal? Porque Baal é um Deus da agricultura, é o Deus da chuva, é o Deus das plantações. E aqui o que está acontecendo na época? Um grande período de estiagem, de seca. Se não fosse essa discussão, a divindade seria outra. Então eles acreditavam que os deuses estavam dominando cada região e tudo. Aí nós encontramos o relato de um Deus que os tira do Egito e diz, não tem esse papo de deuses. Sou eu quem criei todas as coisas. Eu criei tudo. Vocês não precisam consultar o Deus da chuva, o Deus da plantação. Vocês não precisam consultar o Deus do mar, né? O Deus do comércio. Vocês não precisam. Tem um Deus só. E eu sou ele. Então nós temos, Gui, rapidamente que mudar essa nossa concepção cientificista como cristãos, de tentar encontrar na ciência a lente ideal para interpretar o nosso texto bíblico. Obviamente existem ciências, tá? E o que é muito buscado hoje. Né? Opa, e existem ciências que elas são ciências muito benéficas para o nosso estudo bíblico. Tá? A linguística né? Nunca avançamos tanto no estudo da linguística como até hoje. Nós temos as questões relacionadas à arqueologia.
Quanto da arqueologia jogou luz sobre a Bíblia, né? Sobre os textos bíblicos, sobre como nós podemos enxergá-los, com que lente nós podemos vê-los. Tudo isso nós temos graças a quê? Graças a algumas áreas da ciência. Só que as pessoas já criam no livro, independente da arqueologia. A arqueologia é uma ciência que surge entre o século XVIII e XIX, finalzinho do XVIII para XIX, da nossa era. Já tem cristianismo há 18 ou 19 séculos. Sim. Ô, pastor, e o que você recomendaria hoje para uma pessoa que é cristã, tá nos caminhos de Deus e ainda tá com essa dúvida sobre a Bíblia, sobre as verdades da Bíblia? E qual o que você recomendaria para essa pessoa que é mais cética hoje? Eu recomendaria você ter uma sinceridade muito grande de tentar estudar a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, continue lendo, né? Tem pessoas que entram num sistema de incredulidade que elas param de ler. Não é mais ignorância, né? Exato, exato. Elas param de ler. E eu creio, que você não deve parar de ler. Você deve continuar a sua leitura. Você deve continuar seus questionamentos, tal, mas e buscar livros importantes, né? Livros que deem resposta. Tem lá o Fundamentos Inabaláveis do Norman Geisler, um livro brilhante. Não tenho fé suficiente para ser ateu, do Norman Geisler. Leia esses livros, né? Como Tudo Começou, do Adalto Lourenço. Então tem muita coisa. Tudo bem que esse livro do Adalto, ele hoje, com as novas descobertas astronômicas, né, do James Webb, ele está defasado em alguns aspectos. Que hoje, os cientistas astrônomos, todo mundo coçando a cabeça, porque o que eles escrevem hoje, daqui a algumas semanas, né, a maioria do universo, para os astrônomos, para a astronomia, né, mais de 70% do universo, quase 80% do universo, é formado de energia, de matéria escura e energia negra. Agora, você perguntar o que é, eles não sabem o que é. Mostra para nós o que é, mostra aqui, prova aqui, mostra o que é. Não, não sabemos. Nós não sabemos. Então, assim, eu acho interessante quando eu vejo ateus ou agnósticos chegando, falando assim, ó, vocês cristãos têm uma mania de terem certeza de coisas que vocês não veem. Mas todo sistema científico tem certeza de coisas que eles não veem. A física tem certeza de coisas que eles não veem. Então, qual o problema? Esse é o grande legado infeliz. Infelizmente, tivemos aí entre o século XIX e o século XX. E nesse aspecto que você comentou, me veio aqui agora. Isso só comprova o que Jesus disse: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Não deixa de ser uma perseguição. Sim. Você falou, na ciência também tem isso. Mas por que ninguém fala sobre isso dentro da ciência, mas fala do mundo cristão e bíblico? Exato. Eu tenho lá um canal, Apologia com P, né? E aí no meu canal Apologia com P, um dia eu fiz lá um vídeo sobre... Obrigado. Então, fiz um vídeo sobre terra plana, né? Por quê? Porque esse conceito de que os cristãos acreditavam em terra plana, até hoje, né? O pessoal fala assim, você é um terraplanista, né? Quando quer dizer que você é um ignorante, um cristão religioso ignorante. Você é um terraplanista. Mas de onde veio isso? Do Washington Irving, no século XIX, um escritor que criou lá a lenda do cavaleiro sem cabeça, né? E ele diz, no tratado dele, que os cristãos acreditavam que a Terra era plana, até Colombo provar que não, em 1492, e provou que a Terra era redonda. Isso é uma besteira. Eu digo sempre que a lenda do cavaleiro sem cabeça, do Washington Irving, é baseada nele mesmo. Ele não tinha cabeça, ele era um desmiolado para dizer um negócio desse. Por quê? Porque o cristianismo, desde o período de Alexandria, né, antes do cristianismo, o período alexandrino, Aristarco de Samos, o pessoal já está falando da esfericidade da Terra. Agostinho de Hipona acreditava na esfericidade da Terra. Nós temos o Tratado da Esfera, do Johannes de Sacrobosco, que perdurou quase 500 anos. Era um manual de navegação que foi usado, inclusive, pelo Colombo. E esse manual de navegação trata sobre a esfericidade da Terra.
no Ocidente cristão, pessoal. Isso era livro usado na universidade e que da universidade foi para as grandes navegações, porque eles precisavam. Eles não tinham bússola ainda e depois a bússola vai surgir, né? Construção dos chineses, né? Criação dos chineses. Então nós temos vários nomes do cristianismo. O Magno, né? O bispo de Roma, nós temos o Tomás de Aquino, nós temos vários nomes, Plínio o Velho, nós temos vários nomes que estão ali no mundo ocidental já dizendo que existe uma Terra esférica. Agora, a ideia de que a Terra é o centro do universo, essa é uma questão de lógica. E a ideia primordial de que a Terra era chata ou plana também tinha um certo conceito de verdade. Por quê? Olha, você pegar um carro, se você rodar um dia com esse carro para qualquer lugar, 2 dias, 30 dias, você pegar uma estrada reta, nunca vai chegar um momento que você vai estar seu carro de cabeça para baixo. Então a ideia de que existia uma terra plana, isso era uma questão empírica. A ideia de calcular a esfericidade da Terra veio lá dos gregos, em Alexandria. Mas questões como essa eram questões teóricas, como qualquer outra teoria, com o tempo foi mudando. Se você vê, eu estava lendo um dia desse a biografia do Darwin, né? E ele contando do pai dele, que era médico, e ele contando que o pai dele tinha realizado uma sangria para curar um paciente. Olha, sangria era uma prática do período medieval, mas que ainda estava no século XVIII por XIX em plena função, sendo usado por um médico. Questão dos humores. Não, nós não são agentes externos que entram, né? É o desequilíbrio dos humores, da bile negra, né? Da amarela. Esses humores, essas substâncias que estavam no corpo. Então, são visões que mudam com o tempo. Por que eu estou batendo nessa tecla? Para que as pessoas entendam que a ciência não é essa estrutura altamente sólida que dizem por aí. Não é implacável. Exato. Porque você diz, né? Hoje em dia, aquilo que nós estávamos conversando, né? Quando alguém diz, ele quer encerrar o bate-papo, ele diz o quê? Isso aqui é cientificamente comprovado. Aí qualquer coisa que você falar além daquilo, você já é um ignorante. Em diversos produtos, né? Diversos. Quantos produtos já foram tirados de prateleiras com essa mesma descrição? Tu chegou, tu foi da época do metiolate ou não? Sim. Ardia. Mas o metiolate ardia por quê? A mamãe dizia assim, não tem que... Não. Arde, mas é bom. Isso aí tá matando germes, por isso que arde. Eu ficava pensando, esses germes aqui estão embaçados, né? Porque não se usa mais metiolate. Sabia-se que o metiolate, pelo contrário, gerava lesão na pele. Hoje ninguém usa mais. Quer dizer, o metiolate que usa hoje, tem hoje, não arde. Não arde. Né? Não tem graça. Metiolate que não arde, pode jogar fora, não tem graça. Ninguém nem fala mais. Não. Você tomava aquele tombo lá de bicicleta, arranhava todo, a mãe chegava, passava o metiolate, meu amigo. E era tão psicológico, no outro dia tá sequinho o meu metiolate. Você entende? Então, assim, remédios. Você falou da medicina, né? E, pastor, hoje, dentro do ministério e tudo, o que você vê uma das maiores heresias relacionadas a isso? A ciência e tudo mais. Eu vejo ainda o pessoal, né? A gente vive numa sociedade cientificista. Eu pergunto, para abrir a visão das pessoas a tomarem cuidado. Primeiro, né? Nós temos temos o bom ceticismo. Então, assim, não é que um médico diz algo, você deve examinar, analisar, verificar, né? Tentar entender algumas questões. Eu coloquei até no meu Instagram lá um vídeo ontem do Guido Palomba, né? Ele discutindo sobre TDAH, uma autoridade, né? Na área de psiquiatria, e ele discutindo sobre
sobre TDAH, dizendo, não, por que que tu usa tanto medicamento para TDAH e nós não vemos melhoria? Porque estão tratando errado o transtorno. Existe um transtorno. Ele menciona o nome do transtorno na ciência antiga, aliás, nos manuais de 30, 40 anos atrás, ele dá lá o nome, uma questão cerebral, eu não me lembro agora, mas ele menciona e ele diz, esse medicamento era para tratar essa questão. Hoje não. Um menino que é birrento, ou desobediente, ou desatento, agora se trata com medicamento. Então, nós estamos dando diagnósticos, e aí ele diz com todas as palavras que existe uma Big Pharma, existe aquela união, como o pessoal usa essa expressão, né? A união profana entre a medicina e as grandes farmacêuticas. Tem isso também, meu irmão. Os caras, isso aqui pode fazer com... Não, meu irmão, vamos botar aqui o medicamento. Eu acho, não sei, eu acho que ainda deve ter, né? Lembra que às vezes a gente ia para o médico, aí tinha lá aquele cara que estava na porta de consulta com a mala preta lá, para mostrar o medicamento, mostrar para o médico aquilo e tal, para o médico receitar aquilo, e ele sempre ganhava. Ou seja, existe isso sim. Veja a questão do uso de medicamentos. Vejam a questão de tudo, essa questão de tudo buscar a resposta na ciência. E aí nós devemos lembrar disso, né? A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é uma verdade que permanece para sempre. Nós não precisamos na Bíblia, né, buscar nas ciências interpretações, no sentido de dizer assim, não, olha, se aparecer ciência, se tiver ciência moderna aqui, as pessoas vão acreditar. Não, nós não precisamos disso. O cristianismo tem 2000 anos. O cristianismo não nasceu agora, não era cientificista. Quando a ciência moderna surgiu, já existia cristianismo há pelo menos 1500 anos. Então nós temos, eu creio que está faltando, meu irmão, é a leitura da Bíblia. Eu sou pastor há quase 18 anos, vou para 19 anos agora, próximo ano. E assim, eu falo sempre para o pessoal, vamos ler mais a Bíblia, vamos orar mais e vamos perdoar mais. Isso tem que ser uma prática cristã. Transformar o perdão numa coisa normal para você, não numa luta no seu espírito, uma coisa normal. Não é? Ler a palavra de Deus sempre, todos os dias, orar todos os dias. Precisamos alicerçar nossa mente e nosso coração. As pessoas ficam buscando hoje respostas em várias coisas e, às vezes, não buscam resposta em Deus. Deus continua agindo, fazendo milagres, realizando coisas. Rapaz, eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos esse ano, em junho, julho. E 2 dias antes me deu uma dor, rapaz, num ciático. Quando você tem 20 anos, você sabe como é que o negócio começa a aparecer, é a idade do condor, né? E aí senti uma dor, mandei uma mensagem para um amigo meu, um irmão em Cristo, disse, rapaz, me passa um medicamento aí para eu tomar, porque eu vou fazer uma viagem, vou pegar um voo de quase 12 horas e não dá para eu adiar esse negócio, dá para eu jogar para outro dia, eu estou sentindo essa dor aqui. Ele me passou uma receita e disse, vai lá, compra com essa receita é até minha, mas pode comprar com ela que você vai usar esse remédio e vai cortar essa dor aí, você vai conseguir viajar tranquilo esses dias. O que eu fiz? Peguei a receita. Eu não estou dizendo para você. Não sei. Eu sei que eu estava com uma dor terrível, não estou mais. Eu não acredito que isso foi fruto do acaso. Porque eu orei a Deus, impondo a mão e disse, Senhor, eu preciso fazer essa viagem. Eu não quero chegar na casa de ninguém doente. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu não quero chegar mal em lugar nenhum. Então eu não acredito em coincidência. Desse tipo, não. E eu creio que aconteceu com meu pai, recente. Meu pai tinha uma dor na coluna muito forte. E ele, às vezes, vai dormir com um fone de ouvido ouvindo pregação. Aí, no meio da pregação, acho que a pastora falou, acho que era uma pastora, uma mulher, pelo que ele falou. Falou, se você tem alguma enfermidade, se você tá com alguma dor, coloca a mão agora.
Aí ele colocou a mão, né? Chamou a atenção dele, ele colocou a mão. Você tá sendo curado? Ela ministrou. Aí ele dormiu. Aí ele falou que acordou, não lembrou de nada, foi trabalhar, mas à tarde ele lembrou e falou: Não me deu uma dor hoje. Foi Deus, eu fui curado. E até hoje não tem mais essa dor. Quem pode explicar isso? Tem uma garotinha, né? Ex-garotinha, uma menina que foi da minha igreja anterior, a essa que eu estou pastoreando, a Thaís. E a Thaís, ela era uma garotinha, filha de um irmão da nossa igreja lá. E essa menina tinha uma enxaqueca crônica, uma dor, uma É criança que horrível. ela tinha que tomar medicamentos e tal, ela tinha para arrebentar. Para um adulto já é difícil, imagina para uma criança. E aí eu lembro que um dia ela lembrou disso, há 2 domingos atrás, quando ela levou a filhinha dela para apresentar na igreja. Ela não é da minha igreja, mas ela achou a minha igreja e foi lá apresentar a filhinha. Ah, e eu cheguei para ela e disse, ela estava ela com o pai, eu disse, vem cá, Thaís. Chamei com o pai, pus a mão sobre a cabeça dela e orei. Pedi, Senhor, cura essa menina e tal, dessa enfermidade e tal, liberta ela dessa doença. Ela foi para casa. E ela hoje, uma moça já casada, deu testemunho no dia que ela foi apresentar a filhinha na igreja. Ela disse, daquele dia em diante, pastor, eu cheguei em casa, joguei fora todos os remédios. E até hoje, nunca senti mais aquela dor de cabeça. Graças a Deus. Isso foi o quem? Deus. Deus continua agindo entre nós. Deus continua se compadecendo de nós. E nós precisamos nos aproximar mais da palavra dele do que ficar correndo atrás de sistemas tão frágeis e que modificam com tanta rapidez, né, como são os sistemas científicos. Devemos nos apegar à palavra, buscar mais a Deus. Eu acho que essa é o que deve nos fortalecer. É a essência que devemos ter. É a né? essência que a gente deve buscar. Com certeza. E aí, pessoal, gostaram desse episódio? A ciência e o cristianismo. Acho que deu para ficar muita coisa clara aqui, muita coisa que talvez você esteja buscando. E você assistindo esse podcast, esse episódio, você vai desmistificar isso. Porque tem muita pessoa com a inteligência muito incrível, né, pastor? Sem dúvida nenhuma. E quer se aprofundar e às vezes não consegue compreender a Bíblia. Mas saiba de uma coisa, a Bíblia você vai compreender pelo Espírito, pela fé, pelo crer. Porque a palavra, só a palavra ela mata. Mas a fé que vai dar vida para a palavra. Tem um monte de eu gente aí creio que nisso. é doutor nisso, doutor naquilo outro, conhece, Entende? mas incrédulo. E detalhe, muitos pregando aquilo que nem vivem, Exatamente. tá? Mas pessoal, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho. Pastor, onde o pessoal encontra as suas páginas? Onde eles te seguem lá no Instagram? Apologia com P, né? Meu Instagram é Apologia com P. Tem lives lá também no... Eu tenho colocado alguns vídeos, feito alguns comentários, tem muitas coisas lá. Legal. Mas tenho também o canal Apologia com P. Tem um canal no YouTube que eu desenvolvi exatamente para tentar responder essas questões, discutir várias outras sobre Tem muita Bíblia. coisa sobre ciência lá que eu já sei. Muita. Tem muita coisa sobre ciência, né? Tem algumas discussões que eu trago sobre 5 razões porque a Bíblia não é um livro de ciência, exatamente para tratar essas questões de tentar colocar a ciência dentro da Bíblia para poder dar um ar de legitimidade nela. Ela é legítima porque ela é a palavra de Deus. Isso é suficiente. E aí eu discuto isso. Tem vídeo sobre dinossauros, tem vídeo sobre religiões, sobre vários assuntos, né? Então, o canal Apologia com P, eu acho que é um canal que pode acrescentar muita coisa a muita gente que está aí buscando estudos mais sólidos, né, para ter respostas mais corretas e prudentes acerca de algumas questões. Graças a Deus. Pastor, chegamos no fim. Eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor por ter recebido e ter aceitado o nosso convite, por ter entrado nessa missão com a gente. Quer falar sobre o reino de Deus, e tem muitas pessoas, como eu disse, que gostam da ciência, que gostam da química, da física, mas é para dar uma força também e desmistificar muitas coisas para fortalecer o reino e não fazer com que a ciência apague a Bíblia, apague o reino. Pelo contrário, precisa ser fortalecido, né? E eu agradeço essa aula que o pastor deu aqui, porque
Não é uma coisa simples de compreender e você fez isso ficar claro, mais fácil, mais didático, e não é todo mundo que sabe explicar muitas coisas sobre isso. Com tantos caminhos, com tanta explicação, com tanto conhecimento. Eu te agradeço muito por isso. Eu que agradeço, meu irmão, o privilégio de estar aqui, de contribuir, né, com a fé de uma parcela de cristãos que certamente lá na minha igreja eu não ia poder alcançar. E Glória a através Deus. desse podcast conseguimos alcançar. Glória a Deus. Né? E, Deus abençoe. e antes da gente encerrar, pastor, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência, para o nosso público aí. Legal. A mensagem que eu deixo para vocês é: a verdade está na palavra de Deus, a verdade para a fé, a verdade que nos ergue para Deus, que nos levanta o espírito e que nos aproxima do Senhor. Essa é a verdade essencial da vida. Então, busque primeiro essa verdade e depois busque as outras verdades. Se empenhe nos estudos, conheça, pesquise, mas sempre submeta o seu conhecimento à cruz. Coloque todo o seu conhecimento debaixo ou sob a cruz, porque é através de Cristo que nós, de fato, podemos usar os nossos dons e talentos para a glória do nome dele. Glória a Deus. Pessoal, que vocês sejam alcançados pelo poder do Espírito Santo. E lembre-se, nunca deixe nada apagar o chamado que Deus tem para você, para a sua vida. Nem a ciência, nem a tecnologia, nem as dores e aflições que você passa. Esteja aos pés de Cristo, aos pés da cruz, porque vale muito a pena. Aqui hoje a gente pode estar chorando, mas um dia a gente vai estar sorrindo e a gente precisa lembrar, o fim é melhor do que o começo. Deus abençoe muito você, a sua casa e a sua vida. GigoCast é o seu podcast cristão.